Olá, investidor. Meu nome é Wagner Cartano, começando agora mais um programa Radar. Eu tive um problema na transmissão, estou regravando aqui o programa, né? Espero que vocês gostem aí, independente do horário. Alguns já assistiram, nós tivemos um problema técnico lá e tivemos que retirá-lo do ar. Eu peço que todos se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho, participem da área de comentários. São todos muito bem-vindos, eu respondo tudo, né? E seguimos juntos aí, que vocês possam se formar como investidores e tendo a Top Traders como parte importante desse processo. Ok? Eu vou iniciar aqui. Eu tô com um microfone diferente aqui, que eu tô no estúdio 2. Talvez tiver alguma alteração pequena no áudio, amanhã já voltará ao normal. Eu convido vocês a assinarem o informe cenário. Eu distribuo todos os dias de manhã, por volta das 10 horas, quando abre o pregão. E aqui você consegue também assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa. É um treinamento que eu preparei de presente aí para você. Pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores, né? Então aqueles investidores iniciantes podem ter um conhecimento sólido como alicerce. E o pessoal de nível intermediário pode ter muita coisa interessante ali. Fala, inclusive, sobre imposto de renda, ok? Hoje nós tivemos um pregão de alta nos Estados Unidos, o EWZ subiu muito forte, as criptomoedas estão em leve alta, então vamos ao gráfico aí para ver o que ele pode nos trazer aí de informação, ok? Observando aqui, pessoal, a gente vai ver que houve um fechamento altista na Bolsa de Xangai, na China, né? O índice DAX na Alemanha fechou em queda, então vamos ver aqui o que a gente tem no gráfico como informação. A Bolsa de Xangai, eu acho que ela vai trabalhar em alta, né, nessa virada de terça para quarta, porque tá com cara aqui de um pivô, a barra de ontem foi praticamente negada, o último candle cobriu praticamente a metade do corpo do anterior, isso é um sinal positivo e até no embalo das bolsas americanas deve subir. Eu tenho aqui o índice DAX, que tem um padrão aqui teoricamente de fundo longe de média, ele tem que romper aqui a mínima do dia 15 e também adentrar esse território aqui da cunha, para aí sim ter aquele algo novo aí que a gente fala e poder trabalhar de forma altista. Falando dos gráficos aqui, a gente vai mostrar aqui o petróleo, né, WTI, o crude oil também negociado tanto em Londres quanto em Nova York. Falaremos aqui das criptomoedas e também do EWZ. Então, crude oil aqui na tela. Nós temos aqui o WTI. Nós temos uma situação de topos e fundos descendentes, só que hoje houve no intraday um rompimento da mínima aqui do dia 23, né, essa mínima 6577, com sombra inferior. Isso pode levar o WTI a um movimento de recuperação, né? Se a gente observar o Brent, na minha opinião, tem alguma coisa mais clara aqui, né? O Brent ele tem um fundo duplo, na minha opinião, mais marcado aqui, né? A mínima do dia 24 foi 75,14, depois do dia 30, 75,15, e o eixo ficaria aqui no 78. Eu vejo aqui um fundo duplo, né? E falando um pouco aqui do EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, nós temos uma situação de um W aqui que remete a algo perto de 47 para o começo do ano que vem, não sei se vai cumprir. Houve uma correção até o eixo, né? O eixo desse W3765. Tá? E a barra de ontem negada, existe um algo novo, né? E na minha opinião, correções, se ocorrerem, seriam desejáveis e seriam excelentes oportunidades de posição na ponta compradora. Ok? Falando das criptomoedas, pessoal, se a gente for observar aqui o Bitcoin, eu acho que tem uma situação que favorece a ponta vendedora.
Porque o Bitcoin ele tem aqui um triângulo, se esse triângulo for rompido para baixo, teria um amplo espaço para ele desenvolver baixa, né, queda. Ele está aqui, ele fez um Marubozu, fez a pausa para mim para replicar o Marubozu e perder a parte baixa do triângulo. Quando a gente observa aqui os gráficos do Litecoin, por exemplo, a gente vê que já foi perdida, né, essa linha inferior do triângulo, né? Então já tem algo novo aqui para baixo, no Ethereum também. Né? Aqui no Ethereum também. Né? A linha perdida. E nós temos aqui no... também do Bitcoin Cash. Ok? A linha baixa perdida, então é o famoso algo novo. Ok? Então esses são os estudos. Eu vou trazer aqui os gráficos para o mercado norte-americano. Percebam aqui que o S&P fez o topo duplo, veio quase no alvo 2594. Quando eu pego aqui o Dow Jones, também quase no alvo, mas se eu pegar o índice Nasdaq, lembrando que eu gosto de fazer os estudos em bloco, o índice Nasdaq veio milimetricamente no suporte, era 6927, ele bateu aqui em 6923. E eu acho que ele tem condições de repicar, talvez até esse fundo anterior. O S&P também aqui no fundo anterior, no ponto que detonou o pivô, né? E o Dow Jones talvez condições de superar aqui essa região de 24.965. É a minha opinião. Se a gente falar aqui dos ativos fixos, né? O que reserva ali, por exemplo, Petrobras pra gente, né, pessoal? A gente pode ver um gráfico semanal aqui da Petro. No semanal, para quem acompanha o meu trabalho, esse ponto aqui era muito forte, é um pivô de alta no semanal. Né? A gente pode pensar até em trabalhar com FIBO aqui. Eu não vou fazer de forma milimétrica, fazer de forma aproximada, só para a gente ter uma noção. Que a gente poderia soltar a partir daqui, né? Então vejam que foi além de 100% aqui da extensão de FIBO. Então, assim, no semanal está esticado, mas é aquela história. Se continuar trabalhando na ponta compradora de forma consistente, o preço puxa a média. Né? E no diário a média se aproximou e pode trabalhar uma movimentação altista. Essa barra de hoje coloca de ontem em xeque. Né? Então é uma situação complexa, mas favorece a ponta compradora. Caso existam correções, entendo nesse momento como sendo elas oportunidades na ponta compradora. Ok? Então, falando de Vale, por exemplo, né, a Vale tem algo novo. Eu tinha comentado com vocês que a região de 53,64 é importante. Houve a formação de um arame de fundo na região. E acho que ela tende a repicar, quedas seriam também oportunidades. Né? Aí eu tenho aqui BBAS3, longe de média, só que essa alta de hoje coloca em xeque um sinal de topo mesmo de reversão. O que eu vejo aqui? Se hoje houvesse uma queda, perda dos 41, fechamento na mínima, a gente poderia ter uma mudança de direção no Banco do Brasil. Essa situação que a gente vê no gráfico significa o seguinte, mesmo que caia, tem comprador na área, então seria oportunidade. Né? A mesma leitura que eu tenho aqui para a YouTube, por exemplo, né? Que veio perto do 46 e 45, que é como se fosse uma porta, que de um lado é venda, do outro é compra. Né? Aqui é um piercing line pattern, que é o padrão penetrante. Desculpem aqui. E nós temos o Bradesco. Né, veio perto do 32,26, que é o divisor de água, se aproximou da média e tem espaço para subir. Correções
seriam raras e excelentes oportunidades. Pessoal, o que eu vou fazer é destaque do dia, eu tinha prometido e será cumprido, ok? Então, um dos destaques vai ser Forjas Taurus, FJTA4. Eu particularmente acho que eu não vejo nenhuma oportunidade, por exemplo, de compra no ativo, né? Porque ela caiu muito, aquela coisa toda, eu não vejo, sinceramente, oportunidade de compra. Eu acho que foi bacana realizar lucro ontem na abertura. Ela abriu aqui a 11,82, é onde eu teria vendido se eu tivesse o papel. Ela pode voltar tudo isso aqui, porque parece um M com eixo nos 9,26. Então, eu particularmente não vejo ativo como um destaque ou alguma coisa do gênero, né? Sinceramente, não. Eu vou falar de Via Varejo também, que fechou com 7,20. Então nós temos aqui VVR11, né? A ação bastante volátil, mas ela tem uma ideia aqui de um fundo duplo, com eixo em 17,47, mas é uma ação volátil, lembrando. Ela tem um ponto aqui que estourou pivô a 15,74, acionou, voltou, só que segurou na média. Como tem esse fundo 16,34, é uma referência, talvez aqui quedas sejam sinônimo também de oportunidade, ok? Os pedidos do YouTube, eu vou fazer aqui em Miglu 3. A Miglu é aquele tipo de ativo que talvez eu não compraria nessa região, né? Mas é um mastro bandeira, aparentemente, uma correção no tempo, né? Nossa, se ela se aproximasse da média, acho que seria uma oportunidade, na minha opinião, aí excepcional. É a minha visão para a ação. O outro ativo é Croton. A Croton aparentemente está fazendo um ombro, cabeça a ombro invertido meio torto. Tem um araminho, enquanto acima de 10,94 mostra força. Aí tem DVL4. É um ativo com baixa liquidez. Eu acho que hoje, eu falava há pouco ali no Olá Investidor, que tem tantas oportunidades que eu particularmente eu não sei, por exemplo, se DVL seria uma oportunidade. Baixa liquidez, mesmo para colocar pouco dinheiro. Vai colocar pouco dinheiro, põe em Elbor, põe em JHSF, alguma coisa do gênero, né? Então não sei se faria sentido ali não, né? E aí a gente tem Suzano e Braskem. Quem pediu foi o Walter Ferreira, que é do meu grupo, grande amigo aí no meu grupo há algum tempo. Deixando bem claro, essas ações não estão no grupo, tá? É um pedido dele especificamente. Então, Walter, você que está comigo há tanto tempo, é um fiel seguidor do trabalho. O que eu falava sobre SUSB, né? Que ela tinha um possível ombro, cabeça a ombro invertido, mas que eu não confiava no padrão. Que eu achava que ele ia romper para baixo, que ia buscar os 35. Eu continuo achando. Mesmo com o dólar subindo, ela não mostra força, né? Porque ela surfa muitas vezes uma onda de valorização do dólar e não um movimento pontual. E eu acho que ela tem mais espaço para cair. Para mim não seria uma surpresa, por exemplo, ver SUSB a 30. Eu acho que é uma possibilidade, eu acho que é algo factível. E aí temos o BRKM5. É mais uma ação que eu vejo uma situação parecida. A BRKM5, hoje eu fiz um estudo de um ativo, eu acho que é Locamérica, lá no Olá Investidor. É mais ou menos o seguinte, ó, você pega um... Eu não sei se eu tracei isso daqui como canal. Eu tracei como canal, mas é mais ou menos o seguinte aqui. Você tem um canal de alta.
Agora, onde esse canal vai é meio subjetivo, mas eu acho que é alguma coisa mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Para não complicar, eu vou manter dessa forma. E aqui é aquela história do avião, só que é o avião invertido aqui. Né? Aqui seriam as asas. Ó, Locamérica ficou mais ou menos assim, ó. Correto? É um avião mesmo. Aqui é como se ele tivesse virado ao contrário. Mas vamos traçar isso daqui direito, ó. Então vamos lá. Eu sempre falo para vocês que eu sou exigente. Gosto de fazer as coisas com perfeição, então eu não posso fazer algo diferente disso aqui. É a mesma coisa que eu falo para os meus filhos. Então se eu falo e eu não dou exemplo na prática, aquilo que eu falo não se aplica. Né? Então vamos fazer o negócio direito. Primeiro, essa ação tem três rios. Lembra que eu falei para vocês que é comum nesse tipo de ativo ações ligadas à celulose, a commodity, no caso, nós temos aqui polímeros. Eu trabalhei, inclusive, numa empresa que utilizava materiais da Braskem como matéria-prima para compostos, porque além de engenheiro eletricista e técnico em eletrônica, eu sou técnico em plásticos também. Então isso aqui é um três rios, que é um padrão de reversão, não é padrão de correção. O que eu tenho aqui na Braskem também? Pivô de baixa. Qual que é o ponto? 51,15. Ok? Então, nós temos um pivô de baixa com a primeira perna grande. Né? Então, é complicado, né? E não está tão longe da média. Você vê que repica até a média. Aí a gente tem aquela história do... como se fosse o avião aqui. Só que nesse caso virado para baixo. Então aqui é como se fosse ali o corpo do avião olhando ele de frente ou de trás, como se ele tivesse... No caso, como se ele estivesse caindo mesmo, né? Será que daria para traçar? Seria muito ousado traçar alguma coisa? Será que isso daqui faria sentido? Ó? Alguma coisa mais ou menos assim, ó. Né? Me parece que algo assim faz sentido, ó. Mais ou menos assim. Né? Da mesma forma que a gente... Então, pode não ser milimétrico, mas é algo, ó, que pode fazer sentido. Então, por exemplo, pô, professor, vale a pena trabalhar short? Eu acho que não. Talvez alguma coisa assim, ó. Talvez o que fizesse mais sentido aqui seria isso, ó. Concorda comigo? Mas assim, não é compra. Tá? Tem pivô, tem figura de reversão. Seria muito exagero pensar na ação a 41, é uma hipótese. Salvo algo novo no meio do caminho. Então isso daqui está mais para um disco voador do que para um avião, mas vocês entenderam a ideia, fazendo uma alusão à Locamérica. Ok? Então, eu falei dos ativos aí, Indusval, né? Falei de tudo aí. Então agora eu vou falar das ações do dólar. Hoje o meu palpite é River Plate 2, Grêmio 1. Na minha opinião, final da Libertadores, Boca e River. E meu Corinthians não vai cair. Se o Corinthians cair, pessoal, para a segunda divisão, eu pinto meu cabelo de loiro. Passo água oxigenada no cabelo e na barba. Promessa feita, vocês sabem que eu cumpro. Desafio lançado. Se cair, água oxigenada no cabelo e na barba. O dólar, às vezes, pessoal, a gente vê alguma coisa aqui
Você fala, caramba, né? O dólar veio no 3.600, ele montou um Marobuzu com volume. Quando tem aquela pausa perto da máxima do Marobuzu, a impressão é que vai subir de novo. Então a impressão que dá é que vai vir aqui no 3.800. É a impressão que o dólar passa. Ok? Vamos dar uma olhada no intraday aqui, ver se tem alguma coisa interessante. Se a gente observar o intraday do dólar, dá a impressão que a gente tem aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Por outro lado, entretanto, todavia, tem um rompimento falso desse ponto aqui também, ó, que é o 3723. E onde que está o eixo do M? 3678. Se perder, vem na mínima aqui, 3598 e 500. Mas pelo menos vocês sabem os pontos e o que está acontecendo aqui dentro do dólar. Correto? Ombro, cabeça, ombro invertido. Inclusive tem duas cabeças, ó. Cabeça, cabeça, ombro, cabeça, cabeça. Só que tem um rompimento falso de topo duplo com o eixo aqui bem demarcado. Então é questão de marcar ponto e operar o que acontecer. Aí nós temos aqui o BOVA. O BOVA 11 tem o algo novo, né? Porque ele respeitou aqui a região da média de 21, respeitou a média de 5 que é a LTA. Correções, na minha opinião, sinônimos de oportunidade. Eu acho que amanhã vai ter correção, pelo menos no intraday, depois da abertura em gap. Eu acho que é oportunidade, mas como o mercado está volátil, você pode fatiar lote de repente. E falando aqui do Ibov é a mesma coisa. O que eu comentava aí com vocês, né? Se tivesse um candle, essa região é importante, olha como ela respeitou, foi respeitada aqui, ó, dia 11 do 10, dia 15 do 10, foi respeitada 24 do 10, 25 do 10. E hoje, então, correções, na minha opinião, eu acho que vai corrigir, mas acho que é oportunidade. Só para a gente não esquecer, vamos dar uma olhada aqui no fluxo, né? Olha como é que estão os estrangeiros, pessoal, no mercado à vista e no mercado futuro. Mercado à vista e mercado futuro. E é impressionante, são 21 horas e 32 minutos, meu WhatsApp bombando. Eu não sei o que acontece, se eu conseguir converter isso daí, e eu gosto de padrões repetitivos, se eu conseguir converter isso daí, eu vou ganhar na Mega Sena. Assim, bombando. Tem milhares de mensagens de pessoas diferentes. Impressionante. Impressionante, impressionante, impressionante. Pessoal, no mercado de índice futuro, vejam, por exemplo, ó, ontem, né, na sexta-feira, os estrangeiros aumentaram em praticamente 20 mil contratos a posição na venda. E ontem eles aumentaram de 98.315 para menos 116.397 na venda. Quer dizer, eles estão vendendo. No mercado à vista, para vocês terem uma ideia, no dia 25 eles estavam com menos 4 bi 555 milhões 710 mil. Aí no dia 26 foram para 6 bi e 37 milhões. Quer dizer, estão vendendo. Tá? E aqui no caso do Ibov é isso, faltou a gente falar do índice futuro, né? O índice futuro, ele tem um ponto que eu falei para vocês que é difícil imaginar o índice abaixo desse patamar de forma consistente, que é o 83.515, foi respeitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes em outubro. Aqui também está essa LTB que guia os topos desde fevereiro, né? Tem a média de 21 e tem essa LTA em azul. Então, na minha opinião, se tiver correção no índice, sinônimo de oportunidade. Se a gente observar aqui um gráfico, por exemplo, 60 minutos, fechou longe de média, o que abre essa hipótese sim. Se for perdido aqui 87.425, vai ter suporte em 87, mas pode vir na média, que deve estar ali nos 86.400, por ali, olhando 60 minutos. Se a gente olhar um 30 minutos, está ali nos 85.700 por ali. Então tem espaço. Hoje subiu sob efeito de um ombro, cabeça, ombro invertido e inclinado.
né? Ao romper aqui essa região, voou mesmo, né? Então tem uma shooting star pequena, o ponto que pode atrair vendedores é 87,425 e a perda do próprio 87. Se houver perda desse eixo aqui 86,450, o alvo seria 84.500 pontos. Como tem gap aqui, poderia sim atrair os preços. Ok? Então, pessoal, essa aqui é a minha contribuição. Eu espero que seja útil para os vossos estudos e que nos vejamos amanhã no programa Radar, se Deus quiser. Entre no site, assistam, seja bem-vindo à Bolsa, assine o Informe Cenário. Não se esqueçam do like, compartilhar o vídeo, falar do canal para seus amigos, pessoas que gostam da Bolsa, ok? Saúde e paz a todos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, valeu!